Ora viva pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui novamente para mais um episódio de desenvolvimento pessoal, em que trago aqui um tema muito interessante, o tema dos níveis neurológicos. É um tema relacionado com a programação neurolinguística, com a PNL, que foi desenvolvida, este modelo em específico, por Robert Ilse e Epstein, e que explica um pouco como é que nós nos movemos para ter determinados comportamentos, o que é que nos move na vida, como é que as pessoas em nosso redor atuam, como é que elas se motivam, o que é que as leva a comportar de determinada forma acerca dos seus objetivos ou falta até deles. É um modelo que assenta numa pirâmide, em termos de resumir a informação que ele traz. Então este modelo traz aqui, nesta base desta pirâmide, o ambiente externo. Ambiente externo, depois temos a seguir a parte do comportamento, a parte das capacidades e habilidades, as crenças e valores, a identidade e ainda a parte da visão, da missão, do algo a mais, ok? Eu vou seguir explicar um bocadinho mais detalhadamente através aqui de um exemplo como é que funciona cada um destes níveis, né? destes níveis aqui enumerados. De referir que, sendo a base da pirâmide o ambiente externo e sendo o pico desta pirâmide a visão, a parte do algo a mais, digamos que o algo a mais é o que está mais próximo do nosso ser, do nosso eu interior, digamos assim. Esta pontinha desta pirâmide é o nosso eu interior e o ambiente externo é o que se afasta mais do nosso ser, do nosso eu interior, no caso. Como é que eu vos posso aqui explicar um bocadinho, visto que agora esta informação assim torna-se um bocado confusa, mas através aqui de um exemplo de um comportamento. Um comportamento de uma pessoa que por exemplo, consecutivamente e por hábitos ou o que seja, chega atrasado aos seus compromissos, ok? Como é que nós vamos explicar este comportamento e como é que ele se pode inserir em cada um destes níveis desta pirâmide, dos níveis neurológicos? Então, uma pessoa que chega atrasada pode até dar uma desculpa ao nível do seu ambiente externo. Eu cheguei atrasado, porquê? Cheguei atrasado porque as condicionantes do meu ambiente externo assim fizeram com que acontecesse. Por exemplo, o autocarro chegou atrasado. O autocarro apanhou muito trânsito, ou eu apanhei muito trânsito no caminho para um determinado local. A desculpa aqui é o ambiente externo. Subindo aqui na nossa pirâmide e indo para o nível dos comportamentos, já não tem que ver com o ambiente que proporcionou essa situação de chegar atrasado, mas sim a questão de não liguei o despertador. Ok, tive um comportamento que fez com que eu chegasse atrasado e o comportamento foi meu, foi o comportamento de não ligar o despertador. Mais acima ainda, temos a parte das capacidades e das habilidades. Dando seguimento a este exemplo que dei agora anterior, não seria não ter ligado o despertador, mas sim a questão de não saber ligar o despertador, não saber funcionar com o despertador, ok? E isso é que me leva a chegar atrasado. Adicionalmente, e subindo aqui um pouco mais, vamos aqui para a parte das crenças. E as crenças, o que é que nos trazem aqui de desculpa que pudesse ser ao nível das crenças? Era acreditar que eu nunca vou conseguir chegar a horas. Eu chego atrasado porque acredito que nunca vou chegar a horas. Ou acredito que, por exemplo, não traz benefício nenhum, ok? Estamos ao nível de uma crença que nos leva a este comportamento. A outro nível, vamos aqui ao nível da identidade. A identidade é o eu, não é? Então significa eu assumir que eu próprio sou atrasado. Aqui eu, o Gaspareto, como referência, se tivesse que dar aqui uma pessoa como é que eu sou em termos de comportamento, eu sou uma pessoa que, de filosofia de vida, sou atrasado, ok? Faz parte de mim essa característica. É acreditar que ser atrasado poderá ser benéfico. Um nível mais acima, o nível da espiritualidade, e não é fácil encontrar aqui uma desculpa de uma pessoa que se atrasa a nível espiritual, mas seria algo como acreditar que viver num mundo em que toda a gente se atrasa é algo que traz algo mais, que me sabe bem, que traz algo de benéfico para as vidas, é um estilo de vida, é quase como se fosse uma religião, ok? Viver num clima de toda a gente sempre a viver em atraso. São estas as várias desculpas que se inserem neste exemplo para cada um dos níveis. E quando vemos algum comportamento, quer que seja a espécie, agora falámos aqui de uma questão de atraso, em qualquer comportamento nós conseguimos, estudando um pouco, através de perguntas, por exemplo,
falando com alguém, falando connosco, conseguimos perceber onde é que está o nosso mote para ter aquele comportamento. É porque estamos naquele ambiente que nos faz estar assim, a ter aquele tipo de comportamento. É o próprio comportamento em si que eu decido, simplesmente fazer porque eu fiz. É alguma falta de uma capacidade ou a existência dela, não é? É algo que faço porque acredito que tenho que só assim é que tem que ser feito, ou que nunca vou fazer porque acredito que nunca vou conseguir fazer. Ou faço algo porque eu sou aquele algo. Eu faço algo porque eu sou aquele algo. Também existe, é o nível de identidade. Ou então mais acima, como dissemos, que é o ir mais além, aquele viver em espírito, em plenitude, em que aquele comportamento é algo, é um estilo de vida, é mais espiritual, digamos assim. Então, entendendo os níveis neurológicos, nós conseguimos perceber como é que as pessoas se movem, o que é que as leva a agir de determinada forma, e conseguimos entender não só as pessoas, conseguimos através deste modelo também alterar o nosso tipo de comportamento, as nossas motivações, o que seja. Este modelo pode ser usado em dois sentidos, o sentido de baixo para cima e de cima para baixo. O sentido de baixo para cima é um processo mais lento, não é mais do que, ok, quero mudar um comportamento, então se vou mudar um comportamento vou estar num ambiente diferente, seja pessoas, seja locais, o que seja, estar num ambiente que me ajuda e facilita a mudar determinado comportamento. Estando num ambiente diferente, isto vai interferir com o nível acima. Qual é que é o nível acima? Tal como nós vimos, é o nível dos comportamentos. Se eu mudo de ambiente, comporto-me diferente. Se eu me comporto diferente a dada altura e que tenho esta capacidade de comportar diferente, a dada altura posso ganhar aqui alguma capacidade, alguma habilidade. Portanto, a repetição de alguma habilidade nova vai-me ganhar a própria habilidade. E quando eu ganho uma própria habilidade e quando faço algo com aquela convicção de que estou a fazer bem, ganho confiança, ganho crenças potenciadoras ou elimino alguma crença que estava limitadora, porque agora já tenho aquela capacidade, ok? Por exemplo, fui aprender um curso de algo que eu sempre acreditei que não era capaz de fazer e agora já consigo. E se já consigo, a minha crença esbateu-se, porque já o sei fazer. E mais do que isso, quando nós temos uma crença, nós podemos ir à parte da identidade. É quando nós já fazemos as coisas tão convictamente e tão em coerência com os nossos valores, que não é só ter a convicção que fazemos bem e que somos, sei lá, muito poderosos a fazer algo, mas nós somos aquilo mesmo. Exemplo da área de desenvolvimento pessoal, até aqui o meu próprio projeto Gaspareto. Eu, para fazer este processo de baixo para cima, já estive com pessoas que também se interessavam por estas áreas. E a partir do momento em que se interessavam por estas áreas, eu comecei-me a comportar de maneira diferente, porque comecei a estudar coisas diferentes e a partir daí comecei a ganhar capacidades diferentes, no terceiro nível já. E a partir do momento em que ganho capacidades diferentes, acabo por ter crenças, consigo fazer determinadas coisas que antes achava que não conseguia fazer. Olhem, por exemplo, estar aqui a fazer este vídeo. Era impensável para mim, dada a altura da minha vida, estar a falar à frente aqui de uma câmara e a estar-me a expor desta forma. Achava que era impensável, nunca conseguirei. Através deste processo consigo estar aqui. E o que é que acontece mais do que isto? Então, estive a trabalhar desenvolvimento pessoal, comecei a enraizar que eu próprio, o Gaspareto, sou eu próprio alguém da área do desenvolvimento pessoal, ok? E daí que faço esta área com esta paixão, com este gosto. E mais do que isto, é chegar à parte da visão, da parte espiritual também. Porquê é que eu faço isto? O que é que me move a fazer isto? É simplesmente ser isto? É um gosto? É um capricho? Não, é porque é uma área do desenvolvimento pessoal que me move a transmitir o conhecimento. Por exemplo, transmitir por transmitir. Eu vou dar aqui um pequeno exemplo paralelo. Como é que nós podemos afetar a identidade de uma forma muito, muito rápida? Um médico ou um engenheiro que tira o curso, a dada altura teve que percorrer este processo de estar num ambiente escolar, onde fez com que tivesse comportamentos de fazer os exames, teve o comportamento de fazer os exames, ganhou capacidades, ganhou ali algumas crenças de que conseguiria ser médico, conseguiria ser engenheiro, e ao dia em que ele é médico, tem o título, tem o canudo, não é? Como nós dizemos. E a partir do momento em que tem essa parte, a identidade dele passa a ser outra, passa a ser o doutor João, passa a ser o engenheiro Joaquim, ok? Mas o que é que pode levar a subir o degrau da identidade do doutor médico João, por exemplo, em que ele é médico, ok? Está na identidade dele, mas mais do que isso está na espiritualidade.
é desempenhar, por exemplo, a sua função, a sua profissão, com aquele espírito de ajudar, por exemplo, ajudar mesmo pessoas que estão doentes, que estão necessitadas, e aquilo ser algo que lhe dá plenitude, que lhe dá aquela felicidade mesmo pura, porque poderemos ter pessoas que são médicos, não é? E que não estão a esse nível de espiritualidade, porque são médicos, têm identidade de médicos, mas que poderão não ter o médico em espírito, como nós falamos. Em alternativa a este processo da pirâmide, utilizando um processo de baixo para cima, é o processo de cima para baixo, que é um pouco mais forte, mais rápido, mas é usado através de técnicas de programação neurolinguística muito específicas, que não darão para aqui para exemplificar, mas que incidem sempre numa lógica de tentar ir à nossa identidade, partir da nossa identidade, sentir, imagine, um objetivo que nós tenhamos, e perceber como é que nós nos sentimos, como é que nós enraizamos, através de algum tipo de técnica de PNL, ok, como é que tu te sentes a ser aquela pessoa, seres tu próprio, seres um coach, seres um médico, ainda não és, mas já te sentes como tal. Então aqui há um determinado ritual que afeta o nosso nível de identidade, quem sou eu sendo aquilo. E a partir do momento em que começamos aqui a interiorizar estas sensações, estas emoções, vamos fazer daqui um processo para os outros níveis. Ok, agora que eu sou essa pessoa, que crenças é que lá estão, que valores é que lá estão para eu ser essa pessoa. E vamos ali vendo e vamos falando um pouco e vamos aqui trabalhando o nosso inconsciente de que, assumindo que somos já aquela pessoa, como é que são as nossas crenças? Ao fim e ao cabo são as crenças necessárias, não é? Então se temos essas crenças, que capacidades é que nós estamos a ter naquele momento? E habilidades? E nós voltamos a sentir o que é que estamos ali a ver, que capacidades é que estamos a ter, que nos leva a ter alguns comportamentos, descendo o nível. Que comportamentos é que estamos a ter nessa situação? Ok, nós vamos interiorizando tudo isto, todo este filme, digamos assim. Então se temos esse comportamento, também estamos certamente em algum ambiente. E vamos para aí baixo, ok, em que ambiente é que eu me insiro? E então isto é todo um ritual de programação neurolinguística que é feito obviamente com os coaches neurolinguísticos certificados, ok? Que acaba por, de uma técnica muito mais rápida, afetar a nossa identidade para que, através do uso de uma técnica no nível superior, consiga afetar todos os níveis inferiores, para perceberem se houver alguma incongruência em algum comportamento nosso, por exemplo, que esteja ao nível de uma crença, ela vai ser trabalhada através da programação neurolinguística, através do nível acima, da identidade. Por exemplo, imaginem que temos um comportamento, segundo nível, que não é o adequado. No mínimo, nós vamos trabalhar sempre o nível acima, porque se não está a ter o comportamento, poderá ser uma questão de habilidades, ok? Agora pode ser outras coisas, pode ser níveis ainda mais acima, pode ser uma questão das tais crenças, das tais identidades. Isto para dizer que, para alterar alguma incongruência que exista em algum nível, teremos que ir sempre ao nível acima onde está essa incongruência. Dizia Einstein que tu nunca vais resolver um problema com a mesma energia que causou o próprio problema. Okay? Temos que ir sempre a um nível diferente. Aqui, neste caso, é um nível superior. Então, e em que outras áreas é que nós podemos utilizar os níveis neurológicos? Eu, por exemplo, utilizo muito com os meus colaboradores nas empresas que eu administro, em que, por vezes, temos situações de comportamentos que não são aqueles que eu eventualmente pretenderia e poderia ter muitas e múltiplas opções de interagir com as pessoas. Então, no mundo de relações interpessoais, imaginem dar feedback de um determinado comportamento. Nós, por vezes, acabamos por cair inconscientemente na tentação de, imagina, uma pessoa que é um pouco desatenta e dizemos assim à pessoa, tu és desatento. E naquele momento nós estamos a dirigir o feedback para a identidade da pessoa, ok? A pessoa passa a ser ela própria desatenta, como se ela sempre fosse desatenta. Quando, na verdade, por vezes pode ter acontecido é que o comportamento é que foi desatento. Então, no feedback em equipas, será importante nós distinguirmos quando estamos a dar feedback para a identidade ou dar o feedback para o próprio comportamento. O comportamento é que foi desatento, tiveste uma atitude que tiveste desatento. Como é que ele é importante? Porque se nós estamos a afetar a identidade, poderemos estar aqui a afastar e a afastar-nos da pessoa, poderemos criar aqui algumas quebras de empatia, que depois, compondo-nos para o futuro, só vai criar eventualmente algum tipo de dificuldades adicionais. Portanto, poderemos tentar fazer e ter este cuidado de dar o feedback para o nível correto onde está a situação.
Para finalizar, níveis neurológicos também são utilizados muito em sessões de coaching. Eu próprio utilizo com os meus coaches. Quando trazem alguma situação, alguma situação que queiram mudar, algum comportamento, são estas as coisas que eu acabo por estar ali a explorar, a fazer perguntas, para o coach ter as suas próprias respostas, para ele poder pôr cá para fora algo que está aqui adormecido, e utilizo muito para perceber onde é que estão as incongruências. E uma vez identificado onde é que estão as incongruências, onde é que estão as dificuldades, podemos trabalhar depois nesses níveis e ir mais a assuntos mais específicos dentro de cada um destes níveis da pirâmide dos níveis neurológicos. Porque a pirâmide dos níveis neurológicos, apesar de estarmos aqui a falar muito sucintamente de como é que funciona, digamos que num curso de PNL é um tema para horas e horas e horas, com muita especificidade. Portanto, se estiveres interessado em saber algo mais sobre esta temática, se estiveres interessado em alguma coisa que queiras desenvolver através de um processo de coaching, não hesites em contactar, passarei toda a informação, aconselharei o que for preciso ao nível formativo, através de parceiros e colegas meus que trabalham na área de formação, onde também me insiro em alguns projetos, e cá estou para te ajudar. Basta contactar, basta seguir as redes, partilhar, estou ao teu dispor. Espero que tenhas gostado. Dá-me o teu feedback, partilha e até uma próxima.